começando o podcast Cardiologia com o Dr. Diego Rumon, da Cardiologia Clássica aos novos medicamentos para a vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, Dr. Diego. E a gente vai começar falando sobre um assunto muito importante, com informações e com dicas, que é sobre a questão da hipertensão arterial sistêmica, inclusive porque tem novas metas e também definições a partir de agora. Exatamente. Obrigado, Kellen. É um prazer estar conversando contigo no nosso primeiro podcast sobre cardiologia e como abordar. Por que hipertensão? A hipertensão é a doença mais comum no mundo todo. É a doença que mais leva pessoas a terem infarto e AVC. É a maior causadora de órfãos do mundo. Por isso ela é tão importante. Novas metas foram definidas e já vinha ao longo dos últimos 10 anos se falando em metas mais agressivas para o controle da pressão. Nesse último congresso, realizado em Londres, que é o Congresso Europeu de Cardiologia, nós tivemos essas metas mais definidas, onde a pressão ótima é menos de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Nós sabemos que hipertensão, a gente tem o diagnóstico quando seus níveis são mais de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Mas há uma lacuna no meio, que nós ficávamos sem saber exatamente o que fazer. Essa lacuna no meio fica na pressão entre 120 e 140, entre 70 e 89 milímetros de diastólico. E essas pessoas devem ser olhadas com o intuito de tratá-las. Quando você tem uma pessoa que tem uma pressão 13 por 8 e ela tem algum fator de risco, a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar anular o fator de risco, modificando o estilo de vida da pessoa. As principais modificações do estilo de vida das pessoas é a restrição de sal, que no nosso estado é muito consumido. Culturalmente, na época do charque, ficou e é cultural de todos nós, mas isso aumenta a pressão. Segunda coisa, o estímulo à atividade física. Também só falávamos que a atividade aeróbica melhorava a hipertensão, só corrida, esteira. E a gente vem comprovando cientificamente que exercícios de resistência, musculação, leve a moderado, faz com que os níveis de pressão cedam, às vezes bem mais consistentes do que uma simples caminhada ou simples atividade corriqueira. Quanto tempo de atividade física você indica para a pessoa regular sua pressão que começou a se elevar? Pelo menos 150 minutos por semana, mas idealmente, nas pessoas mais jovens, 300 minutos por semana. Para quê? Para que consigamos, sem uso de medicamento, obter o resultado adequado, não só da pressão, do bem-estar, do sono, do peso, que são fatores que vêm junto. Então nós temos uma gama de pessoas que até então tinha pressão dita normal, quase hipertenso, pré-hipertenso, que hoje nós devemos tratar com medidas não farmacológicas e se em 3 meses você não conseguir obter pressões ótimas nessas pessoas, você vai indicar tratamento medicamentoso. Agora, doutor, a importância das pessoas manterem em dia os exames, de rotina, até para poder identificar essa questão da pressão, se ela está alta, se ela está baixa. Então, é muito importante esses exames. Exatamente. Nós temos as pessoas fazendo autoaferições da pressão arterial, em casa, em farmácias, em campanhas. Isso é totalmente ótimo. Nós precisamos, por quê? Porque a pressão é assintomática, nós não sentimos nada. Então, aferir a pressão deve ser feito de rotina. Olha só, não somente quando tem um mal-estar ou acredita que alguma coisa não está muito bem. Exatamente, porque você pode não sentir nada e estar hipertenso. E a gente sabe que 50% a 60% das pessoas com mais de 60 anos têm hipertensão arterial sistêmica. Agora, essas medidas feitas em farmácia, em campanhas, elas devem ser definidos como doença hipertensão arterial sistêmica e é aí que entra, não. A pessoa que teve uma pressão elevada, uma aferição de
pressão aumentada numa farmácia, numa campanha, ela deve ser encaminhada ao cardiologista para quê? Nós utilizamos os métodos adequados para aferir a pressão. Quais os métodos adequados? Conforme a pessoa, conforme a idade, a gente vai ver qual é o melhor método para você confirmar a doença hipertensiva. E a partir de então, você fazer o tratamento adequado. Doutor, eu gostaria de também entrar num assunto, a gente está no verão, temperaturas muito mais altas, Santa Maria é um calor no verão, né? Então eu gostaria de falar sobre essas tonturas. Tem muitas pessoas que têm as chamadas tonturas de verão, né? Qual o diagnóstico disso? Quando é o momento de procurar ajuda e realmente um especialista para tratar esta questão? Exatamente, bem lembrado. Como a gente chega no verão, é clássico a consulta e a queixa ser tontura. Nós devemos considerar, primeira coisa, a tontura postural ou a tontura acompanhada de sensação de palpitação. A tontura que a pessoa está deitada e levanta, a tontura que a pessoa sente quando está sentada e levanta, deve chamar a atenção. Se essa pessoa toma medicamento antihipertensivo, ela deve ser avaliada pelo cardiologista para regular a dose, visto que no verão nós temos uma vasodilatação das nossas artérias e veias. O sangue se acomoda mais, a pressão reduz, você deve reduzir a intensidade do medicamento. No entanto, você tem outros tipos de tontura, que numa pessoa idosa, mais de 70 anos, ela pode estar bradicárdica, e essa pessoa, numa bradicardia, pode precisar eventualmente de um implante de marca-passo e evita uma queda, evita uma síncope e evita uma morte súbita. Outra causa de tontura no verão são principalmente mulheres. Mulheres jovens têm muita tontura com fadiga. Fadiga que piora ao longo do dia. Cansaço, não tenho força. Nós temos uma característica peculiar que algumas pessoas têm um sistema, que é um equilíbrio do nosso corpo, chamado sistema parasimpático acentuado. Esse sistema faz, principalmente no verão e em mulheres jovens, a pressão reduzir e a frequência cardíaca também ser reduzida. E isso causa tontura. E o tratamento disso, o principal tratamento disso, é hidratação adequada e exercícios que fortifiquem o coração acessório, que é a panturrilha. É um tipo especial de fisioterapia que você vai fazer. Alguns medicamentos podem ser usados? Também podem, conforme o caso, mas mulheres jovens com tonturas podem ter o que a gente chama de síndrome vasovagal, muito comum no verão, principalmente aqui na nossa cidade de Santa Maria. Doutora Diego, e os exames que são feitos para identificar essas questões? É no consultório mesmo? O que o senhor indica dos exames? Todas as pessoas que têm alguma aferição de pressão devem levar junto a sua consulta. Ela deve ser considerada. E a partir disso nós vamos validar conforme a queixa da pessoa. Nós vamos ver se essa tontura é causada por uma hipertensão ou hipotensão. Nós temos a tontura acompanhada de palpitação, onde as arritmias causam a tontura, um descompasso no ritmo natural do coração, e onde a monitorização chamado Holter de 24 horas é uma das indicações de você investigar. E existem pessoas que têm tonturas e palpitações mais esporádicos, não diários. Hoje... Essa palpitação e também a tontura pode estar ligada muitas vezes também com a ansiedade? E é isso que eu ia falar. Hoje a gente vê todo mundo ser chamado de ansioso. Isso. Antes de você receber o diagnóstico de ansiedade, se você sente, você deve investigar. E às vezes não é na investigação de uma consulta ou de 24 horas monitorado que você vai fazer o diagnóstico. Tem pessoas que têm tontura e palpitação a cada 3 dias, 2 vezes na semana. E existem métodos que monitoram as pessoas, tem métodos que você consegue saber o horário que a pessoa teve a tontura, comprovando ou afastando uma doença cardíaca, para depois você falar em ansiedade. Também, Kelly, falando em tontura, a gente não pode deixar de falar
na grande gama de medicamentos psicotrópicos usados hoje em dia. Pois muitas pessoas são ansiosas? São. Será que todo mundo é ansioso e precisa de medicamento? Será que o medicamento não está causando a hipotensão? Então nós temos que ver isso aí. Medicamento é uma das principais causas de tonturas nas pessoas, como queixa e procura no nosso consultório. E isso deve ser avaliado. Doutor, já que estamos falando do coração, né, da hipertensão, também dessa questão da tontura, vamos falar sobre marca-passo. Eu gostaria de saber do senhor as orientações, o tratamento e também a conduta do marca-passo, quando que é necessário, quando que precisa, porque eu tenho certeza que deve causar um pouquinho de medo quando fala, vai ter que colocar o marca-passo. Sempre, é um momento de tensão, mas o marca-passo é um procedimento muito seguro. Quais as pessoas que precisam de marca-passo? Então, o marca-passo, ele tem uma indicação quando o nosso marca-passo natural se desgastou, o coração bate mais lento, descompassa, e nós precisamos de uma bateria externa para dar energia ao coração. O marca-passo hoje é um procedimento muito seguro, indicado para as pessoas que têm bradicardia sintomática, tontura com bradicardia, desmaiou e tem bradicardia. Pessoas que têm alguns tipos de arritmia precisam de marca-passos especiais, que a gente detecta nos exames, muitas vezes monitorados 24 horas ou 7 dias. E não tem a ver com idade? Não. É mais comum na população mais de 70 anos, mas nós temos muitas pessoas mais jovens que precisam sim de dispositivos chamados marca-passo ou outros dispositivos para conter sua arritmia e comandar o coração no ritmo normal. O marca-passo é um procedimento muito simples, feito normalmente numa sala, muitas vezes nem em bloco cirúrgico mais. É um procedimento que pode hoje colocar de manhã e dar alta de tarde. É para tirar o medo então mesmo, realmente, né? E a qualidade de vida da pessoa que coloca o marca-passo é impressionante, visto que às vezes você se depara com pessoas dizendo: doutor, por que o senhor não fez isso antes? Eu estou tão bem agora e há 6 meses atrás eu já estava cansado. E por que o senhor não me colocou, me indicou o marca-passo? Trazendo a qualidade de vida então para esse Porque paciente. a pessoa quer qualidade de vida, você quer caminhar, você não quer cansar, você não quer ter falta de ar, você não quer ter tontura e você não quer tomar um monte de medicamento. Você quer tomar o que precisa para viver melhor e conseguir dar seus passos com as suas próprias pernas. Para a gente ir encerrando, doutor, vamos fazer um resumão então do que a gente conversou aqui, com algumas dicas e orientações então sobre hipertensão, a questão também do marca-passo e das tonturas de verão? Vamos lá? Todo mundo deve aferir a sua pressão. A autoaferição de pressão é válida, mas ela não é o diagnóstico de hipertensão. Se você aferiu sua pressão numa farmácia, numa academia, numa campanha que acontece em vários locais, num grupo de idosos, pegue esse valor, leve ao cardiologista para ele orientar. Primeira coisa que deve ser feito. Segunda coisa, se você tiver uma tontura, e se essa tontura for uma tontura postural, que você levanta e sente a tontura, ou uma tontura que você quase desmaia, tipo, ficou com os olhos todos borrados, você deve imediatamente procurar o cardiologista, porque pode ser uma crise de hipertensão, mas pode ser uma bradicardia, onde o marca-passo salva a vida dessa pessoa. Para todo mundo no verão de Santa Maria, uma ótima hidratação, atividade física, lembrando que não é só caminhada, é fazer exercícios de musculação de leve a moderado, e dessa maneira nós conseguimos viver melhor e ter mais saúde. Eu quero aproveitar que eu estou conversando aqui com o doutor e eu vou também tirando as minhas dúvidas. Uma última pergunta, doutora, a gente tem aquela ideia, vou procurar o cardiologista, quem tem a partir dos 40 ou 50, até mesmo mais tarde. Hoje em dia não, né? Os jovens precisam estar atentos na saúde e já fazer esses exames de rotina. Jovens com história familiar de cardiopatia na família, na adolescência, deve fazer avaliação com o cardiologista. Por quê? Porque você pode descobrir algo que vai se manifestar precocemente em você. E a gente deve lembrar que
A doença cardíaca tem uma herança genética. E essa herança genética, ela é prevenida em mais de 90% das vezes de maneira eficaz. E de maneira que você muda o curso de vida da pessoa. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Então, muito obrigada pela sua participação. Adorei as dicas, informações, principalmente essa da questão da hipertensão. As pessoas precisam ficar, então, atentas com essa mudança, então, dos valores, né? Do que é pressão alta e pressão baixa. Exatamente. Procurar na sua revisão, conversar com o seu médico, organizar seu tratamento, ir para as novas metas para não ter um AVC ou um infarto. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui, então, com Cardiologia com o Dr. Diego Rumon.